Existe uma diferença que ninguém te explicou. Uma diferença que separa os que vivem trabalhando pelo dinheiro dos que fazem o dinheiro trabalhar por eles. E essa diferença não está no quanto você ganha. Não está em quanto você poupa. Não está em qual investimento você escolhe. Está na sua cabeça. Sêneca, um dos homens mais ricos de toda a Roma antiga, cuja fortuna equivaleria a bilhões de dólares hoje, escreveu algo que a maioria das pessoas lê e não entende de verdade. Ele disse: "A riqueza é a escrava do homem sábio e a senhora do tolo." Ele não estava sendo poético, estava sendo preciso. Estava descrevendo dois tipos de relação com dinheiro que existem desde que o ser humano inventou moeda e que determinam com uma clareza brutal quem acumula riqueza e quem a dispersa, independentemente de quanto ganha. O tipo 1 é escravo do dinheiro. Acorda pensando nele com ansiedade. Dorme preocupado com ele. Toma decisões baseadas no medo de não ter o suficiente. Trabalha mais para ganhar mais. Gasta mais porque ganhou mais. E no fim do mês, a conta continua do mesmo tamanho. O dinheiro entra pelas mãos e escapa pelos dedos, porque a relação com ele é de desespero, não de domínio. O tipo 2 é senhor do dinheiro. Entende como ele funciona. Conhece as leis invisíveis que o governam. Toma decisões baseadas em princípios, não em emoção. E enquanto vive, enquanto passa tempo com quem ama, enquanto dorme, enquanto cresce como pessoa, o dinheiro está trabalhando, multiplicando, criando mais. Os estoicos não eram monges sem dinheiro pregando pobreza virtuosa. Marco Aurélio governou o maior império da história com recursos incalculáveis. Sêneca administrou uma fortuna que faria bilionários modernos parecerem pequenos. Epicteto, mesmo nascendo escravo sem um centavo, desenvolveu princípios sobre riqueza que transformaram a forma como imperadores pensavam sobre dinheiro e poder. Esses homens conheciam riqueza por dentro, e o que eles descobriram vai contra tudo que a cultura moderna te ensina sobre dinheiro. Hoje vou compartilhar com você 10 segredos estoicos que fazem o dinheiro trabalhar por você enquanto você vive. Não são dicas financeiras comuns. São princípios profundos, testados por milhares de anos, que a maioria das pessoas nunca descobre, porque estão ocupadas demais correndo atrás do dinheiro para parar e aprender a atraí-lo. Antes de começarmos, aperta o botão de curtir agora. Vai nos comentários e escreve para ancorar essa transformação. Eu não trabalho para o dinheiro trabalha para mim. Compartilha com alguém que está preso na corrida sem fim. E se inscreve no canal, novo vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre ao meio-dia. Não pula nenhuma parte, cada segredo se conecta com o próximo. Vamos começar. Número 1. A lei da mente que precede o dinheiro. Marco Aurélio era o homem mais poderoso do mundo conhecido. Governava exércitos, controlava fronteiras, decidia o destino de nações. E mesmo assim, a primeira entrada de suas meditações não fala sobre estratégia militar, sobre política ou sobre riqueza. Fala sobre a mente. Ele escreveu: "Nossa vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela." Isso não é filosofia abstrata. É a observação mais prática que um líder poderia fazer depois de décadas no poder. Porque Marco Aurélio viu, repetidas vezes, homens com todos os recursos do mundo destruírem fortunas e impérios por causa de como pensavam. E viu homens começando do zero construírem algo extraordinário pela mesma razão. Aqui está a verdade que a maioria recusa a aceitar. Sua conta bancária é um reflexo do que acontece dentro da sua mente, não do quanto você trabalha, não da sorte que você teve, do estado mental que você habita de forma consistente. Pensa na maioria das pessoas. Por um lado, dizem que dinheiro não é importante,
mas passam a vida angustiadas por não ter o suficiente. Criticam os ricos em público, mas sonham ser ricos em privado. Dizem que querem prosperidade, mas carregam crenças profundas de que dinheiro corrompe, que ganhar muito é explorar, que quem tem é por sorte ou desonestidade. Essa contradição interna cria um campo caótico. É como tentar sintonizar um rádio em 5 estações ao mesmo tempo. Só sai ruído, e o dinheiro não flui para onde há ruído, flui para onde há clareza. Epicteto ensinava a seus alunos, e ensinava com a autoridade de quem não possuía nada, e mesmo assim era mais livre do que todos ao redor. Primeiro, deixa claro para si mesmo o que você quer ser. Depois, faz o que precisa ser feito. A clareza mental precede tudo. Precede a estratégia, precede o planejamento, precede a execução. Quando você sabe exatamente o que dinheiro significa para você, quanto é suficiente para que você realmente quer riqueza, quais são seus valores inegociáveis em relação a ganhar, guardar e gastar, suas decisões financeiras se tornam rápidas e precisas. Você para de aceitar qualquer trabalho por medo, para de gastar por impulso, para de investir sem critério e começa a construir com direção. O dinheiro é atraído pela certeza. Investidores colocam recursos em empreendedores com visão clara. Clientes pagam mais por quem sabe exatamente o valor que entrega. Oportunidades aparecem para quem sabe exatamente o que está procurando. Pratique isso hoje. Pega papel e caneta, não o celular, papel e caneta, e responde com honestidade total. O que dinheiro realmente significa para mim? Quanto é suficiente para me sentir livre? O que eu faria com abundância real? Quais são meus valores inegociáveis para ganhar e gastar? Essas respostas vão clarear sua mente e começar a mudar sua realidade financeira de formas que você não consegue prever. Escreve nos comentários: minha mente clara atrai dinheiro. Se essa lei fez sentido para você. 2. Número 2. A lei do dinheiro que obedece ao caráter. Sêneca observou algo perturbador durante anos como conselheiro dos mais poderosos de Roma. Homens que recebiam fortunas imensas e as destruíam em meses. Homens que recebiam oportunidades extraordinárias e as sabotavam com as próprias mãos. E homens que começavam do zero e construíam impérios com consistência silenciosa. A diferença não era inteligência, não era conexões, era caráter. Ele escreveu: o dinheiro nunca fez um homem rico. A riqueza está na alma. E quando você entende o que ele quis dizer, tudo muda. O caráter determina como você ganha, se aceita trabalho que viola seus valores ou só o que está alinhado com quem você é. Determina como você gasta, se por impulso emocional ou por escolha consciente. Determina como você cresce, se foge do desconforto ou o usa como material de construção. Pensa nas pessoas que ganham na loteria. Estudos mostram que a maioria perde tudo em 5 anos e muitas acabam em situação pior do que antes. Por quê? Receberam o dinheiro, mas não tinham o caráter para sustentá-lo. O dinheiro amplifica quem você é. Se você é disciplinado, o dinheiro te dá mais capacidade de ser disciplinado. Se você é impulsivo, o dinheiro te dá mais capacidade de ser impulsivo. Se você é generoso, o dinheiro expande sua generosidade. Se você é ansioso, o dinheiro expande sua ansiedade. Agora, pensa nos empreendedores que perdem tudo e reconstroem. Eles perderam o dinheiro, mas não perderam o caráter que o criou. E o caráter recriou o dinheiro, frequentemente em escala maior. Marco Aurélio tinha uma prática que parece estranha até você entender o propósito. Regularmente ele avaliava não seus resultados, mas seus processos. Não o que havia conquistado, mas como havia conquistado. A forma como você constrói riqueza revela seu caráter.
E o caráter que você demonstra na construção é o mesmo que vai sustentar ou destruir o que você acumulou. O dinheiro que trabalha por você enquanto você vive não vem de uma estratégia. Vem de se tornar o tipo de pessoa para quem o dinheiro naturalmente flui. Porque seu caráter cria valor real, constrói confiança genuína e toma decisões que produzem resultados de longo prazo. Earns, número 3. A lei do tempo como o capital mais valioso. Aqui está um segredo que Sêneca considerava urgente o suficiente para colocar nas primeiras páginas de suas cartas, como se não pudesse esperar para dizer. Ele escreveu com uma clareza que atravessa 2000 anos. Não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito dele. E então, ele disse algo que a maioria ignora completamente. A vida é longa o suficiente, se for bem investida. Os estoicos entendiam uma distinção que a maioria das pessoas nunca faz. Dinheiro perdido pode ser recuperado. Tempo perdido se foi para sempre, e a forma como você investe seu tempo determina toda a sua riqueza futura, não apenas financeira, mas em cada dimensão da vida. Pensa em como a maioria das pessoas trata o tempo. Passam horas rolando redes sociais, consumindo a vida de outros em vez de construir a própria. Assistem conteúdo vazio que não transforma nada. Aceitam trabalhos que pagam por hora, trocando literalmente tempo de vida por dinheiro, sem nunca questionar se existe uma forma melhor de equacionar isso. E então chegam aos 50 anos, 60 anos, e o dinheiro pode até ter vindo, mas o tempo foi. Agora pensa na pessoa que entende tempo como capital. Ela não pergunta quanto vou ganhar nisso. Ela pergunta: esse investimento de tempo está me aproximando de quem eu quero ser e do que eu quero construir? Antes de aceitar qualquer compromisso, pergunta: isso merece parte do meu tempo limitado nesta terra? Marco Aurélio, mesmo sendo o imperador mais ocupado do mundo conhecido, governando guerras, pandemias, crises políticas simultâneas, reservava tempo para estudar, escrever e se desenvolver. Não porque tinha horas sobrando, porque entendia que um líder que para de crescer começa a deteriorar, e que esse tempo investido em si mesmo retornava multiplicado em cada decisão que tomava. Existe uma equação que poucos percebem. O valor da sua hora atual é determinado por quanto você investiu em se tornar valioso. Quem não investe no próprio desenvolvimento permanece com o mesmo valor de hora por décadas, e aí trabalha mais horas para ganhar mais. Quem investe em crescer aumenta o valor de cada hora e trabalha menos horas para resultados maiores. A lei do tempo como capital não pede que você trabalhe mais. Pede que você invista parte do seu tempo de forma que o valor de cada hora cresça consistentemente. 1 hora por dia em aprendizado real, em desenvolvimento de habilidades que o mercado paga bem, em construção de algo que gera valor quando você não está presente. Essa é a semente do dinheiro que trabalha por você enquanto você vive. Escreve nos comentários: meu tempo é meu maior capital. Se você está pronto para tratá-lo dessa forma. Número 4. A lei do valor que precede o preço. Epicteto ensinava algo que chocava os comerciantes que vinham ouvi-lo em Nicópolis. Homens acostumados a pensar em termos de preço, lucro e margem. E ele dizia algo que parecia ingênuo, até que eles pensavam por tempo suficiente. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em criar grande valor. Ele observava um padrão consistente. Quem foca no preço antes do valor sempre ganha menos do que quem foca no valor antes do preço. Sempre, sem exceção. Pensa em como a maioria das pessoas aborda o trabalho. A primeira pergunta é: quanto vou ganhar? E baseadas na resposta, decidem quanto esforço vão colocar, quanta excelência vão entregar, quanta energia vão investir. É um cálculo que parece racional, mas é profundamente autodestrutivo, porque limita exatamente o que dizem querer.
mais dinheiro. Agora pensa nas pessoas que constroem riqueza de verdade. A primeira pergunta delas é diferente. Quanto valor posso criar aqui? Como posso entregar algo excepcional? De que forma posso me tornar tão valioso que o mercado me procure, em vez de eu precisar implorar por oportunidades? Sêneca administrava negócios por todo o Império Romano com um princípio que nunca quebrava: jamais cobrar por algo antes de ter certeza absoluta de que aquilo entregava valor real. Ele preferia perder um negócio a comprometer sua reputação entregando algo medíocre. E essa integridade, essa obsessão com valor antes de preço, fez dele um dos homens mais procurados e mais bem pagos de Roma. O segredo que poucos percebem é este: o mercado sempre acaba pagando excepcionalmente bem quem entrega valor excepcional. Sempre. Pode demorar, pode exigir paciência, mas é matemático. Quanto mais valor genuíno você entrega de forma consistente, mais inevitável se torna que o dinheiro flua em sua direção. Não porque você pediu, não porque você negociou melhor, mas porque você se tornou valioso demais para ser ignorado. A fórmula estoica é simples e poderosa. Valor entregue hoje vira dinheiro recebido amanhã. Não é instantâneo, não é mágico, mas é inevitável. A partir de hoje, inverte a pergunta. Em vez de quanto vou ganhar com isso, pergunta: quanto valor posso criar aqui? Em vez de qual o mínimo que preciso fazer, pergunta: qual o máximo que posso entregar com o que tenho? Essa inversão simples vai transformar sua trajetória financeira de formas que você não consegue prever agora, mas vai agradecer daqui a 5 anos. Número 5. A lei da reputação que trabalha enquanto você dorme. Existe um ativo que a maioria das pessoas destrói diariamente sem perceber. Um ativo que, quando construído corretamente, trabalha por você 24 horas por dia, 7 dias por semana, enquanto você dorme, enquanto você descansa, enquanto você vive. Esse ativo é sua reputação. Marco Aurélio escreveu em suas meditações, lembrando que ele escrevia para si mesmo, sem intenção de publicar. A qualidade da sua vida é determinada pela qualidade dos seus pensamentos e pela qualidade de como você age quando ninguém está vendo. Ele era o imperador mais poderoso do mundo, mas sabia que seu poder real não vinha dos seus exércitos. Vinha da forma como as pessoas falavam dele quando ele não estava na sala. Pensa em como as oportunidades realmente aparecem na vida. Raramente é por currículo ou anúncio, é por indicação. Alguém que te conhece disse para alguém que precisa de você: eu conheço a pessoa certa para isso. E essa frase só sai da boca de alguém se sua reputação chegou antes de você. Se a história que as pessoas contam sobre você, sobre como você entrega, sobre como você trata quem está abaixo de você na hierarquia, sobre como age quando ninguém está observando, é uma história que faz as pessoas quererem te apresentar, te contratar, te incluir. Sêneca tinha um teste brutal para medir a reputação real de alguém. Ele perguntava: o que as pessoas que já fizeram negócio com você dizem quando seu nome aparece na conversa delas? Se a resposta é: ele cumpre o que promete, ela entrega mais do que prometeu, pode confiar nessa pessoa. Então, você tem uma reputação que vale mais que qualquer saldo bancário. Se a resposta é silêncio, hesitação ou crítica velada, então você tem um passivo invisível, bloqueando ativamente seu crescimento financeiro. A reputação funciona com juros compostos. Cada pequena ação íntegra, cada promessa cumprida quando seria mais fácil encontrar uma desculpa, cada entrega acima do esperado, quando o mínimo seria aceito, cada momento em que você faz a coisa certa sem audiência, adiciona um tijolo invisível na sua fortaleza de confiança. Parece que não faz diferença no momento, mas ao longo de anos, você constrói algo que nenhum dinheiro compra e nenhuma crise destrói. E o contrário também é verdade. Cada promessa quebrada
cada entrega medíocre, cada momento de desonestidade pequena, porque você acha que ninguém vai saber, corrói sua reputação de forma que você só descobre o estrago quando as oportunidades param de aparecer. Quando as indicações secam, quando portas que deveriam se abrir permanecem fechadas e você não sabe por quê. O dinheiro persegue pessoas confiáveis. Sua reputação é a ponte invisível entre você e as maiores oportunidades da sua vida. Escreve nos comentários: minha reputação trabalha por mim. Se você está comprometido a construir esse ativo em silêncio. Número 6. A lei do desapego que libera o fluxo. Isso vai soar paradoxal, mas é uma das verdades mais libertadoras sobre dinheiro que os estoicos descobriram e que a maioria das pessoas nunca consegue aplicar porque vai contra todos os instintos. Quanto mais apegado você está ao dinheiro, mais ele foge. Quanto mais desesperadamente você o persegue, mais ele recua. E quanto mais você se liberta da necessidade dele para se sentir completo, mais naturalmente ele flui em sua direção. Epicteto, que passou os primeiros anos de vida como escravo, sem possuir absolutamente nada, ensinava algo que chocava os ricos que vinham ouvi-lo. A riqueza verdadeira é não precisar de riqueza para ser feliz. Isso soava absurdo para homens que acumulavam fortunas, acreditando que finalmente encontrariam paz quando chegassem ao próximo número. Mas Epicteto tinha uma paz que eles nunca conseguiriam comprar, porque ele não dependia de circunstâncias externas para se sentir completo. Pensa em como pessoas desesperadas por dinheiro se comportam nas negociações. Aceitam qualquer proposta sem analisar porque precisam fechar. Vendem investimentos no pior momento porque entraram em pânico. Entram em negócios ruins porque precisam de dinheiro rápido. Negociam de uma posição de fraqueza que todos percebem. E o resultado é mais perda, mais desespero, mais afastamento do que querem. Agora pensa em quem opera com desapego estratégico. Pode dizer não para oportunidades que não estão alinhadas. Negocia de uma posição de força porque não está desesperado. Toma decisões baseadas em valores, não em medo. E essa liberdade interior, essa capacidade de agir sem o peso do desespero, os torna magneticamente atraentes para dinheiro, porque não carregam a energia repelente da necessidade. Sêneca praticava algo radical para um homem da sua riqueza. Periodicamente, ele vivia alguns dias como se fosse pobre. Comia alimentos simples, vestia roupas básicas, dormia sem luxo, não como punição, mas como treino. Ele queria provar a si mesmo que podia ser feliz sem suas riquezas, que o dinheiro era seu servo, não seu mestre. E essa prática lhe dava uma liberdade psicológica que poucos ricos já experimentaram. O desapego estratégico não é indiferença ao dinheiro, é a capacidade de agir com clareza mesmo quando o dinheiro está em jogo, de investir sem entrar em pânico com flutuações, de arriscar de forma inteligente sem que o medo paralise a decisão, de construir riqueza com paciência em vez de com ansiedade. Quando você para de precisar desesperadamente do próximo negócio, começa a fazer negócios melhores. Quando para de precisar do próximo nível financeiro para se sentir em paz, começa a construir com uma solidez que não existia antes. O paradoxo estoico da riqueza. Quem não precisa do dinheiro para ser feliz é exatamente quem tem mais capacidade de acumulá-lo. Dusselius. Número 7. A lei da generosidade que multiplica. Aqui está um dos segredos mais contraintuitivos sobre dinheiro que os estoicos compreendiam com uma profundidade que a cultura moderna ainda tenta entender. Dar, quando feito da forma certa, é uma das forças mais poderosas de atração de riqueza que existe. Marco Aurélio escreveu: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Ele governava um império inteiro com essa lógica.
Entendia que vivemos num sistema interconectado, onde a prosperidade de um está ligada à prosperidade de todos, e que quem contribui genuinamente para o bem-estar dos outros fortalece o mesmo sistema que sustenta sua própria riqueza. A maioria das pessoas opera com punho fechado em relação a dinheiro. Acreditam que se derem algo, terão menos. Guardam conhecimento, conexões e recursos com medo de perder vantagem competitiva. E a vida responde com a mesma energia fechada. Oportunidades que não chegam, portas que não se abrem, redes que não crescem. Quem constrói riqueza duradoura opera de forma diferente. Procura formas de agregar valor genuíno sem esperar nada imediato em troca. Faz conexões que ajudam outras pessoas sem calcular o retorno. Compartilha conhecimento livremente. E essa generosidade cria uma rede invisível de boa vontade que, ao longo do tempo, se transforma nas oportunidades mais extraordinárias. Sêneca usava sua riqueza e influência para apoiar jovens filósofos e pensadores que não tinham recursos. Não esperava retorno financeiro direto. Fazia porque entendia que contribuir para o florescimento de outros era parte do seu propósito. E, ironicamente, essa generosidade expandia sua influência, sua rede de relacionamentos e sua riqueza de formas que ele nem planejava conscientemente. A diferença que os estoicos faziam e que poucos fazem hoje é entre generosidade genuína e generosidade performática. Generosidade performática é quando você ajuda alguém e imediatamente conta para todos, esperando reconhecimento. Generosidade genuína é quando você ajuda e nem menciona. Você faz porque é quem você é. E o universo tem uma forma curiosa e consistente de recompensar quem contribui sem esperar holofotes. As maiores fortunas não foram construídas por pessoas que apenas pensaram em si mesmas. Foram construídas por pessoas que resolveram problemas reais para outras pessoas e que o dinheiro foi a consequência natural de quanto valor criaram no mundo. Escreve nos comentários: eu crio valor e o dinheiro me encontra. Se você está pronto para essa inversão. Número 8. A lei da disciplina invisível que cria riqueza visível. Marco Aurélio acordava antes do amanhecer, todos os dias, mesmo sendo imperador e podendo ficar na cama o quanto quisesse. Treinava sua mente através da escrita diária, mesmo quando estava exausto de governar um império em guerra. Mantinha a disciplina alimentar e física, mesmo tendo acesso a todos os prazeres imagináveis de Roma. Por quê? Porque entendia que a disciplina é a ponte entre intenção e realização. E que toda a riqueza visível que existe no mundo é consequência de uma disciplina invisível que aconteceu nos bastidores, longe de qualquer audiência, por anos ou décadas. A maioria das pessoas quer os resultados da disciplina sem praticar a disciplina. Quer a riqueza de quem investe consistentemente, mas só investe quando sobra, e raramente sobra. Quer o conhecimento de quem estuda todo dia, mas só estuda quando está animado, e raramente está animado. Então se pergunta por que os resultados não aparecem. Epicteto ensinava: nenhum grande feito é alcançado instantaneamente, assim como uma videira não produz uvas em um dia. Mas vivemos numa cultura que vende ilusão de riqueza rápida, transformação instantânea, resultados sem processo. E quando as pessoas compram essa ilusão, abandonam a única coisa que realmente funciona: disciplina consistente aplicada ao longo do tempo. A disciplina invisível financeira tem faces específicas. É guardar uma porcentagem de tudo que entra, todo mês, sem exceção e sem negociação. É estudar sobre dinheiro, investimento e criação de valor 30 minutos por dia, mesmo quando você está cansado. É dizer não para compras impulsivas, mesmo quando todos ao redor estão dizendo sim.
É manter o curso por meses, sem ver resultado visível, confiando que o efeito composto está trabalhando abaixo da superfície. Sêneca mantinha registros detalhados de como usava seu tempo e seus recursos. Não por obsessão com controle, mas porque entendia que o que você não mede, você não melhora. Ele tratava seu tempo e seu dinheiro com a mesma disciplina que um general trata suas tropas. Porque sabia que vitórias não vêm de grandes gestos heróicos esporádicos, mas de pequenas decisões disciplinadas, repetidas infinitamente. Existe um teste brutal para medir sua disciplina invisível. Olha para o que você fez nos últimos 90 dias, quando ninguém estava vendo. Nos momentos privados, longe de qualquer olhar, você fez as escolhas que te aproximam da riqueza que diz querer? A verdade está nessa resposta, não no que você planeja fazer, no que você realmente fez. A partir de hoje, escolhe uma única disciplina financeira invisível e pratica sem exceção, não importa qual. Importa que você a mantenha quando não quer, quando está cansado, quando parece que não está fazendo diferença. Porque a disciplina que você mantém quando não quer é a única disciplina que constrói algo real. Número 9. A lei da serenidade que atrai oportunidade. Existe um padrão que qualquer pessoa que estudou história financeira eventualmente percebe. As maiores oportunidades de construção de riqueza aparecem em momentos de caos, quando os mercados caem, quando crises chegam, quando a maioria está em pânico. E quem aproveita essas oportunidades não é quem tem mais informação, é quem tem mais serenidade. Marco Aurélio governou durante a peste antonina, uma das maiores pandemias da história antiga, que matou talvez 5 milhões de pessoas. Governou durante guerras brutais nas fronteiras norte e leste simultâneas. Governou durante traições políticas que ameaçavam o império por dentro. E em suas meditações escreveu algo que escolheu como princípio central de liderança. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Ele não controlava as tempestades. Controlava como navegava nelas, e essa serenidade no caos é o que permitiu que o império não apenas sobrevivesse, mas prosperasse sob sua liderança. Pensa em como a maioria perde dinheiro. Raramente é quando as coisas estão calmas, é quando as coisas estão caóticas. Vendem investimentos no pânico exatamente quando deveriam comprar. Abandonam negócios promissores na primeira dificuldade real. Tomam decisões desesperadas quando deveriam esperar. E quando a tempestade passa, percebem que quem manteve a serenidade prosperou enquanto eles perderam. Sêneca praticava o que chamava de premeditação do mal. Regularmente, ele imaginava os piores cenários possíveis: perder toda a fortuna, ser exilado, enfrentar a morte. Não porque era pessimista, porque queria treinar sua mente para permanecer serena mesmo diante da adversidade extrema. Quando as crises reais chegavam, e chegaram incluindo sua própria condenação à morte, ele estava preparado psicologicamente enquanto outros entravam em colapso. A serenidade na tempestade não é um traço de personalidade que você tem ou não tem. É uma habilidade que se treina. Cada pequena dificuldade é uma oportunidade de praticar. Cada momento de estresse financeiro é um treino. Cada crise menor é preparação para crises maiores. E quanto mais você pratica manter a clareza em dificuldades pequenas, mais preparado está para as grandes e para as oportunidades extraordinárias que aparecem nelas. Porque oportunidades extraordinárias aparecem em momentos de caos. Quando todos estão vendendo com medo, os sábios compram com confiança. Quando todos abandonam, os serenos entram. Você só aproveita essas janelas se tiver serenidade suficiente para enxergar com clareza quando todos ao redor perderam a deles. Escreve nos comentários:
Eu mantenho serenidade e prospero em qualquer tempestade. Se você está treinando essa habilidade. Número 10. A lei do propósito que transforma dinheiro em legado. Esta é a lei mais profunda, a que os estoicos consideravam o fundamento de tudo e, paradoxalmente, a que produz mais riqueza, não apesar de não focar no dinheiro, mas exatamente por isso. Marco Aurélio escreveu algo que escolheu como bússola de toda a sua governança. O que fazemos na vida ecoa na eternidade. Ele não estava falando de fama, estava falando de contribuição, de usar seus recursos, seu tempo e sua influência para criar algo que continua gerando valor, mesmo depois que você partir. A maioria das pessoas persegue dinheiro sem nunca parar para perguntar para quê. Querem mais sem saber por que querem mais. Estabelecem metas financeiras sem conectá-las a nenhum valor real. E quando finalmente alcançam os números que imaginavam ser o suficiente, sentem um vazio que nenhuma quantia consegue preencher. Porque dinheiro é um meio, não um fim. E quando tratado como fim, perde todo o poder de satisfazer. Pensa nas pessoas mais ricas que você já ouviu falar. Quantas delas parecem verdadeiramente em paz? Muitas têm mais dinheiro do que jamais conseguirão gastar e ainda assim vivem com uma ansiedade surda, sem saber o que fazer com toda essa abundância. Acumularam riqueza sem conectá-la a um propósito que desse significado. E aí o dinheiro se torna um peso, não uma ferramenta. Sêneca usava sua fortuna para apoiar jovens pensadores, financiar obras que educariam gerações, ajudar pessoas próximas em dificuldade. Seu dinheiro tinha direção, tinha significado, tinha alma, e por isso nunca se tornou fonte de ansiedade, mas de satisfação profunda. Ele sabia exatamente por que tinha riqueza e o que fazia com ela. Não era acumulação, era propósito. Quando você conecta sua busca por prosperidade a algo que te transcende, 3 coisas acontecem que mudam tudo. Primeiro, você ganha motivação inesgotável, porque propósito é combustível que não acaba, diferente de desejo que se satisfaz e volta. Segundo, você atrai pessoas que compartilham sua visão e querem contribuir para ela, multiplicando o que você constrói. Terceiro, você encontra uma paz que a maioria dos ricos nunca conhece, porque sabe que sua riqueza está servindo algo que importa de verdade. E aqui está o paradoxo final que os estoicos descobriram e que a experiência confirma repetidas vezes. Quando você para de perseguir dinheiro por si só e começa a servir um propósito genuíno que cria valor real no mundo, o dinheiro flui mais abundantemente do que quando você o perseguia desesperadamente. Não por magia, porque você está criando algo que as pessoas precisam, valorizam e pagam para ter. A pergunta não é quanto dinheiro você quer. A pergunta é, o que você faria se dinheiro não fosse uma limitação? Qual impacto criaria? Quem ajudaria? O que construiria? Essas respostas são o mapa da sua verdadeira riqueza. E o dinheiro necessário para caminhar nesse mapa aparece como consequência natural do valor que você está criando. Escreve nos comentários: eu sou sábio com meu dinheiro e a riqueza flui para mim. Para selar essa sabedoria na sua vida. Chegamos ao final dessa jornada pela sabedoria estoica sobre dinheiro. E antes de encerrar, vamos recapitular os 10 segredos que exploramos, porque revisitar é a forma que os estoicos usavam para transformar conhecimento em ação. Primeiro, a mente que precede o dinheiro. Sua conta bancária é um reflexo da clareza ou confusão que existe dentro de você. Segundo, o dinheiro obedece ao caráter. Ele amplifica quem você já é, por isso o caráter precede a estratégia. Terceiro, o tempo é o capital mais valioso. Dinheiro perdido se recupera, tempo perdido se foi, e como você investe seu tempo determina toda a sua riqueza futura. Quarto,
O valor precede o preço. Quem foca em criar valor excepcional se torna inevitavelmente bem pago. Quinto, a reputação trabalha enquanto você dorme. Construída em silêncio, em ações quando ninguém vê, ela é a ponte invisível entre você e as maiores oportunidades. Sexto, o desapego libera o fluxo. Quem não precisa desesperadamente do dinheiro tem muito mais capacidade de acumulá-lo. Sétimo, a generosidade genuína multiplica. Contribuir para o bem-estar de outros fortalece o mesmo sistema que sustenta sua prosperidade. Oitavo, a disciplina invisível cria riqueza visível. O que você faz quando ninguém está vendo determina o que você terá quando todos estiverem olhando. Nono, a serenidade atrai oportunidade. As maiores janelas de construção de riqueza aparecem em momentos de caos, e só quem tem serenidade consegue enxergá-las. E décimo, o propósito transforma dinheiro em legado. Quando você serve algo maior que você mesmo, o dinheiro flui como consequência natural do valor que você cria. Os estoicos não tinham aplicativos financeiros, planilhas de investimento ou coaches de riqueza, mas entendiam sobre dinheiro algo que a maioria das pessoas modernas ainda não compreendeu. A verdadeira riqueza é um estado interno que se manifesta externamente. Quando você domina sua mente, domina seu dinheiro. Quando domina seus princípios, domina seu destino financeiro. Esses 10 segredos não são truques rápidos. São princípios que exigem prática diária, paciência genuína e comprometimento real. Mas quando você os integra à sua vida, algo extraordinário acontece. Você para de correr atrás do dinheiro, e o dinheiro começa a trabalhar por você enquanto você vive. Se esse vídeo transformou sua forma de pensar sobre dinheiro, curte agora. Compartilha com alguém que está preso na corrida sem fim. E se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Novo vídeo toda segunda, quarta, sexta e sábado, sempre ao meio-dia. Até o próximo. Permaneça estoico e permaneça construindo.